Graça e paz, Lídias, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada uma de vocês. Estamos começando a nossa aula número 5, lição número 5 do segundo trimestre de 2021. E eu quero convidar vocês a orar comigo agora. Senhor, nós te louvamos por tudo que tem nos dado, pela oportunidade de aprendermos a Tua palavra e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que continue falando conosco, nos orientando, nos dando graça, ensinando ao nosso coração para que nós possamos, ó Pai, entregar para o reino aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Lição de número 5, 31 de outubro de 2021. Esse trimestre nós estamos falando sobre Paulo, capa da nossa lição. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje também, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, onde Lutero prega 95 teses na porta da igreja e a partir daí começa a dar início uma grande reforma protestante no mundo todo. E dia 31 de outubro é o dia em que nós comemoramos, homenageamos, fazemos menção desse ato tão importante que mudou a história da igreja. E o título da nossa lição hoje diz assim: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós vimos Paulo ser o perseguidor da igreja. Nós vimos esse mesmo Paulo ser alcançado pelo Senhor Jesus na estrada de Damasco. Nós vimos esse Paulo descobrindo a vocação dele, aceitando a vocação, aquilo para que ele foi chamado, foi ao deserto, passou um período entendendo que ele precisava depender do Cristo. E quando ele volta, qual a mensagem que Paulo quer pregar? E é sobre essa mensagem do apóstolo que nós vamos falar hoje. Nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E nós vamos entender o porquê de escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Paulo, ele traz uma mensagem cristocêntrica. O que quer dizer isso? Em que Cristo é o centro da mensagem. Toda a pregação dele é o Cristo, não tem outra palavra, não tem outra mensagem que ele vá anunciar para o mundo que não seja o Cristo, diferente de hoje que nós temos pregado o eu, né? Eu vou vencer, eu posso fazer, Deus vai fazer porque eu sou merecedor. Essa é uma mensagem sobre o homem. Paulo, ele prega uma mensagem cristocêntrica sobre o Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 1, versículo 18 a 25 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. E eu quero ler com vocês o 1 Coríntios 1. Irmãs, por favor, façam a leitura de todo o capítulo em casa, tanto da leitura bíblica em classe aqui na revista, e vocês sabem que aqui é só parte. Então, se você puder, para poder enriquecer o seu conhecimento, leia. Inclusive, eu quero convidar você a ler uma das cartas de Paulo, assim como eu já pedi que fossem, né? Que você, se puder, leia o livro de Atos, que você vai entender melhor todo o trajeto que Paulo fez. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até o versículo 25. E aí nós temos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não fui para poder interrogar vocês, para poder buscar sabedoria do que já está aí, conhecer outras histórias do que já estão sendo contado, outras verdades que estão sendo propagadas como verdades. Eu estou simplesmente indo falar com vocês sobre o Cristo, a única mensagem que eu tenho para pregar. E eu estive convosco em fraquezas e temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E nos dias de Paulo, irmãs, o que nós vemos? Nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. E aí, para os judeus, isso era blasfêmia. Né? E para os gregos, Osana, loucura. Então nós tínhamos os judeus e os gentios. Um achava que isso era blasfêmia e o outro achava que isso era loucura. Entretanto, irmãs, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito de Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nele, no Senhor, está a verdadeira sabedoria de vida. Nossa introdução diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Nós já falamos sobre isso a respeito da conversão de Paulo. Paulo era judeu de nascimento e tornou-se cidadão romano, porque seu pai era um grande comerciante e ele cresceu em Tarso e ele tinha cidadania romana. Então Paulo, ele tinha uma autoridade para falar para os judeus, assim como ele também tinha uma autoridade para falar para os romanos. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. E para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. E nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto na nossa vida espiritual e pessoal. O primeiro tópico fala sobre a centralidade da pregação de Paulo, que diz o que? O primeiro subtópico: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. O que é isso? O Cristo, ele é o centro da nossa pregação. Nós nos declaramos cristãos. Mas aí cristãos, todos aqueles que creem na morte de Cristo e na sua ressurreição, todos eles são cristãos. Evangélicos são aqueles que professam o protestantismo, que vieram, né, dentro dessa reforma protestante que nós falamos. Então vieram vários movimentos crescentes da igreja que se estabeleceu. Nós somos pentecostais, protestantes, nós somos cristãos pentecostais. E tem cristãos de outras linhas, mas que creem na mesma coisa, que é no Cristo ressurreto. E essa mensagem do cristão, ela precisa ser o Cristo. Mas em algumas religiões que nós conhecemos, eles têm o Cristo, mas eles mesclaram com aquilo que a própria Roma instituiu. Porque o Império Romano, quando viu que estava perdendo os seguidores, vou colocar nessa frase, dessa palavra de hoje, que é tão usada, os seguidores. Roma, quando viu que estava perdendo gente no culto aos seus deuses, eles fazem o quê? Eles trazem o Cristo para a igreja deles como principal aporte, o Cristo, e os deuses continuam no mesmo ambiente.
Então, quem vem para a igreja, quem sai dessa igreja primitiva e vai para a igreja romana, ele vai ter o Cristo, ele está muito acomodado porque ele tem o Cristo, mas ele também tem outros deuses em volta, não é? Ele vai adorar outros deuses também junto com o Cristo. E Paulo, ele está falando, olha, eu estou pregando o Cristo, somente o Cristo, não existe outro. Não tem outro. E a mensagem de hoje continua sofrendo para ser pregada justamente por quê? Porque nós temos que pregar o Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Mas nós pregamos muitas outras coisas em volta do Cristo. E principalmente hoje, a centralidade da igreja hoje, em muitos lugares, não é mais o Cristo. Nós temos igrejas que, ao invés de pregar a palavra, nós temos coaches, que são aquelas pessoas preparadas para trazer uma palavra de autoajuda para você, para dizer que você é vencedor, para dizer que você vai passar por todos os problemas e vai sair ileso lá na frente, que você é merecedor. Nós temos a teologia da prosperidade que diz que uma vez que você é cristão, você não pode passar por dificuldade na sua vida financeira, você tem só que crescer. Esse não é o evangelho de Jesus, irmãs. Este não é o evangelho de Jesus. Jesus não chamou ninguém para ser salvo, para ser rico. A salvação que nós pregamos é a vida eterna. No mundo tereis aflições. Jesus não falou no mundo sereis ricos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas o que nós vemos hoje é uma teologia, é uma pregação de autoajuda. As palavras são só para dizer que você é o máximo. Não vivemos um evangelho de confronto. Não pregamos um evangelho de confronto como Jesus pregou. Porque os discípulos, quando vê o povo indo embora, Jesus estava falando verdades duríssimas e o povo começa a ir embora. E os discípulos falam assim, mestre, o povo está indo embora porque a sua palavra está muito dura. Jesus fala com os discípulos assim, a porta está aberta, você quer ir também? Pode ir. Nós não falamos mais um evangelho de confronto, um evangelho de Jesus que confronta e que vai constranger o pecador. Não, nós queremos dizer para o pecador que ele pode vir como ele está e permanecer como ele é, que não tem problema. Só que isso tem um peso, isso tem uma cobrança e vai ser alta para nós se nós pregarmos o evangelho que não é o do Cristo, que é o que Paulo fazia. Então, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Paulo, ele não andou com Jesus como os discípulos, mas ele recebeu do próprio Cristo a instrução. O Novo Testamento são 27 livros, 13 cartas são de Paulo, 2 são de Lucas. E aí nós temos 1ª, 2ª, 3ª João. Temos os evangelhos e temos o Apocalipse. A maioria dos livros, o autor do Novo Testamento chama-se Paulo. E todos eles com a mesma mensagem, o Cristo. Ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem opor aos ensinos dos outros apóstolos. Ele não confrontava, ele não batia de frente com aquilo que os outros apóstolos estavam pregando. Porque a mensagem era a mesma, eu não preciso bater de frente com você dentro da igreja pregando, uma sobe no púlpito, a outra vai lá e fala outra coisa. Porque nós pregamos a mesma coisa, irmãs. Essa é a mensagem que tem que ser pregada, o Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação de sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. O que por intermédio desse ministério, judeus e gregos orgulhosos de sua religiosidade, os judeus, eles cumpridores da Torá, sabiam tudo sobre a Torá, assim como Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, sabedor de tudo que a lei propunha, a sua religiosidade. E os gregos, que são é o berço da Grécia, é o berço da filosofia de Sócrates, Platão, Hipócrates, e por aí vai todos os grandes pensadores, filósofos reconhecidíssimos.
Então, Paulo ele está inserido nesse contexto de contar para esse povo que era religioso e que conhecia muito bem a Torá, e para os gregos, que eram o berço da filosofia, quem é Cristo, qual é a sabedoria de Cristo, e falar sobre o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. E aí você pode ler 1 Coríntios 1:24, e eu quero ler com você João 14:6. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, versículo 6. Por que que Paulo tinha convicção em pregar sobre o Cristo, o crucificado? Porque Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Paulo prega o Cristo. Porque nem Hipócrates, nem Sócrates, nem Platão tinham a palavra de vida eterna. Era o caminho da verdade. A lei já havia sido cumprida em Cristo. Então, Paulo precisava anunciar isso, que Jesus já tinha vindo, já tinha cumprido toda a lei, a graça estava estabelecida e eles precisavam encontrar este caminho da salvação para os judeus. Segundo subtópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos: porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos, porque eu já expliquei no tópico anterior a respeito disso. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. E o que nós vamos ver pela igreja romana lá na frente, é essa mesma igreja romana utilizando os apetrechos da cruz para induzir as pessoas ao erro. Como assim, Osana? Quando nós começamos a estudar sobre as indulgências que a igreja romana cobrava das pessoas, dos príncipes, dos reis, do Estado, quando a igreja dominava o Estado. E por isso mesmo a riqueza enorme que a igreja romana desenvolveu, criou, tem. Essa venda de indulgências, eles vendiam um pedaço de lasca da cruz de Cristo, manto, pedaço do manto que Jesus foi envolto. E quem tinha veracidade disso? Por anos se vendeu isso. Usando o quê? Usando o Cristo. Mas não acreditavam no Cristo. No início eles repudiam, eles rejeitam que nada disso, uma salvação não podia vir por um homem que foi morto numa cruz, porque a cruz era maldita. Mas depois eles pegam esses mesmos apetrechos da crucificação e começam a comercializar isso. E aí eles não pregam que o Cristo, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos leva à salvação, mas eles começam a pregar que você podia comprar um pedacinho do purgatório, um pedacinho do céu para quando você morresse. Olha como há um engano de Satanás. E hoje ainda nós vemos isso. Por que nós vemos isso, irmã Osana? Porque hoje tem muita gente vendendo bênção nos púlpitos. Tem gente vendendo óleo sagrado de Israel para você ungir a sua casa. Tem gente vendendo tijolo ungido, lenço ungido, sendo que a unção vem do Senhor, o poder vem de Deus. Ele nos reveste, Ele nos capacita, Ele nos faz agir em seu nome, autorizados pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo para que o milagre aconteça. Mas nós vivemos uma igreja hoje apagada, que prefere crer num óleo da unção vendido no púlpito, porque foi o pastor fulano de tal. Irmãs, cuidado. Cuidado com o engano. A igreja está deixando de crer no Cristo crucificado e ressurreto.
para acreditar em homens que estão vendendo coisinha, que estão fazendo mistificações das coisas da igreja. Todo cuidado é pouco. Porque por que nós falamos com vocês, irmãs, participem da escola dominical, irmãs, venham para o culto de ensino, de estudo, porque nós temos uma palavra genuína que é pregada aqui, para você não ser enganado lá fora. Porque na hora do nosso desespero nós corremos para qualquer coisa, menos às vezes para aquele que pode nos dar a solução, que é o Cristo. Terceiro subtópico, para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Era uma coisa que humanamente eles não conseguiam entender. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos. Os judeus esperavam um rei. As promessas foram feitas a respeito do Messias. Todos os profetas, maiores e menores, que profetizaram a respeito do Messias. Todo mundo esperava esse rei, mas um rei com poder. Poder bélico, poder de atuação, que chegasse destronando todo mundo, inclusive o próprio Império Romano, colocando todo mundo abaixo, para que fosse restabelecida a nação. Lembra lá atrás que o povo se perdeu, que Deus permitiu que o povo fosse espalhado sobre a terra, que nós estudamos sobre os reis? Pois esse povo que está aqui aguardando Jesus, eles estão esperando esse rei, que vai reconstruir e fazer voltar a ser uma grande nação. E o que eles têm? Um menininho que nasceu numa manjedoura e que se sentou com os humildes e pobres e era simples, um carpinteiro. E os filósofos? Os filósofos queriam um grande pensador, o pai das luzes, o que ia revolucionar todos os pensamentos. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, não tinha a grandiosidade de um rei. Ninguém esperava que o rei que fosse vir ia morrer numa cruz. E, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Jesus era simples. Eles esperavam um grande pensador, aquele que fosse adorado por todos por seu grande conhecimento, por sua erudição na fala, pela maneira de se expressar. Jesus não, Jesus sentava com os humildes, com as crianças, deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala, olha só, veja os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, mas nem Salomão vestiu como eles. A linguagem de Jesus era simples, porque Jesus, ele é simples. O evangelho de Jesus é simples, não tem nada retumbante, a não ser o próprio Cristo, que isso só já é todo o evangelho de Jesus. Não precisa de mais nada. Ele já é o poder. Jesus é o poder, ele não precisa de adereço, ele não precisa de acessórios, que era o que os gregos e judeus esperavam. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para que isso que perece, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. O primeiro milagre de Jesus, relatado de Jesus, é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E o que isso quer dizer, irmã Osana? O maior milagre para a vida do homem é a transformação. E isso não tem letra que vá fazer. Não tem faculdade, não tem teologia, não tem filosofia que vá fazer a transformação que você precisa para a sua vida, senão o poder de Deus. Senão Jesus, o Cristo, é quem vai fazer essa transformação na sua vida. Então, a síntese do nosso tópico 1 diz: Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. Nós entendemos isso aqui. Segundo tópico, expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos ver? Primeiro subtópico, o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1:16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, preste atenção, 54 vezes a encontramos nas cartas de Paulo. De 76
vezes que a palavra evangelho aparece, inclusive nos livros dos 4 evangelhos, João, Mateus, Lucas e Marcos, 54 vezes essa palavra é citada por Paulo. Lembrando que Marcos, Mateus e Lucas são livros sinóticos. Que é isso, irmã Osana? São livros que têm a mesma mensagem. Palavra que é escrita em Mateus, é escrita em Lucas, é escrito em Marcos. Esses 3 são sinóticos. João é o livro que não relata todas as coisas como é relatado Marcos, Lucas e João. Então, das 54 vezes encontramos nas cartas paulinas, por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelos apóstolos. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion, e o prefixo eu é uma forma neutra de palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, notícia que se leva às pessoas. E a igreja é portadora dessa notícia, irmãs. Entenda bem uma coisa, nós estamos vivendo num mundo difícil, de notícias más. O tempo todo você liga uma televisão, você abre uma internet, é só notícia ruim. Isso desenvolve o quê? Isso desenvolve uma depressão? Isso desenvolve uma ansiedade? Você não consegue lidar com tanta coisa ruim, você começa a ficar doente com aquilo, sendo que nós, a Igreja de Cristo, somos portadores das notícias boas, das boas novas. Então, ao invés de chegar no meio e começar, de seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, e começar a dar peso para as notícias ruins, você viu o que aconteceu lá no céu? Sim, ai que horror, meu Deus. Não, irmã. Comece a falar, tá difícil, mas Deus é bom. Tá difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus é maravilhoso, Ele tem sustentado a minha casa. Comece a dar testemunho do Cristo por onde você está, porque a igreja é portadora de boas notícias, de boas novas. Esse é o Evangelho. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura, Marcos 16, 15. Paulo fez assim, não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. E o seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Quando nós estudamos sobre os dons espirituais, o que foi que nós aprendemos? Que os dons espirituais, eles são nos dados como um presente, como um adorno, para que nós possamos, na autoridade do Espírito Santo, fazer os mesmos sinais que Jesus disse para os discípulos no Marcos 15. E esses sinais seguirão os que crerem. Então, se eu creio no Cristo ressurreto e no poder dele, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo os dons espirituais, da cura, da fé, da maravilha. Esses dons serão usados em minha vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para que eu apareça, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas creiam que Ele é poder de Deus para transformar a vida delas. E o que está faltando muito hoje em dia é poder de Deus na vida de muito crente, que prefere sentar numa rodinha para falar mal dos outros, para poder falar má notícia, do que chegar e falar: Jesus é a solução para o seu problema, creia que Ele vai transformar a sua vida. Esse é o Evangelho. Segundo subtópico, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Muita daquela turma que estava ali, pós-crucificação, pós-conversão de Paulo, era a mesma turma que tinha acompanhado a crucificação, que tinha visto aquela crucificação. Então Paulo em Gálatas ele fala: olha, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Muita gente acompanhou Jesus nos milagres, viu todos os milagres acontecendo, muita gente viu Jesus crucificado, e depois disso tudo, Jesus ressurreto, e ainda assim muitos estavam contando aquilo como se aquilo fosse só uma ilusão, se nada daquilo tivesse acontecido. E Paulo confronta eles.
Se o mundo julgava a loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê. Ah, mas o homem era tão fraco que deixou ser levado por uma cruz. O próprio ladrão da cruz, quando zomba de Jesus na cruz, ele fala assim: ah, se você é o Cristo, salva você e nós também. O outro diz assim: olha, você está zombando de uma coisa que pode ser a nossa salvação. Jesus, olha só, lembra de mim quando entrar lá no paraíso. Enquanto não estava dizendo assim: ah, mas se você é mesmo, rapaz, tira eu e você daqui. E muitos daqueles que viram a crucificação, que estavam seguindo Paulo, ouvindo Paulo pregando por toda parte, eles ainda não criam no poder. Nós temos muita gente que só acompanha o movimento da igreja, mas não crê no Evangelho de Jesus. Eu sou simpatizante do Evangelho. E aí nós temos os simpatizantes do Evangelho, que fazem o quê, irmã Osana? Do mesmo jeito que eles vêm simpatizando pelo Evangelho, vem à igreja no domingo, recebe uma palavra, vem na frente receber uma oração. Na segunda-feira, dependendo do que acontecer com ele, ele vai no centro de macumba, porque ele também é simpatizante da macumba. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado não é um evangelho que confronta esse homem e essa mulher. De reconhecer que Jesus é o único que é salvação, Jesus é que é poder, que Deus é que vai transformar a vida do homem, que foi por isso que Jesus foi enviado. Por amor à humanidade, Deus envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Esse evangelho não é mais pregado. É pregado um evangelho confortável, que deixa a pessoa feliz para voltar no próximo domingo para ouvir as mesmas coisas. E Paulo, ele insiste em pregar, mesmo apanhando, mesmo sendo expulso dos lugares, como ele é. Se você está lendo o livro de Atos, você vai chegar nessa parte. É tanto que o profeta chega na casa que Paulo está, no capítulo 27, 17, alguma coisa assim, porque a minha memória está péssima. O profeta ora por ele, ora na casa e fala: olha, eu vejo você preso em cadeias, muito amarrado, sofrendo. E os irmãos chegam ao ponto de dizer para ele: Paulo, não vá, porque você vai sofrer muito. E ele diz: olha, mas eu não prego o evangelho para viver light. Em outras palavras, tá, irmãs? Colocando numa linguagem para nós. Eu não vim para pregar um evangelho para ser poupado. Eu vim para me gastar, para me entregar, para me deixar gastar no ofício de pregar o evangelho. Então vamos aqui. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Gálatas 2:20. Eu quero que vocês leiam comigo rapidinho. Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado. Jesus nos amou e se entregou por mim. E é esse evangelho que eu preciso pregar. Terceiro subtópico, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Paulo diz assim: olha, se nós pregamos o evangelho de um Cristo que não está ressuscitado, que não ressuscitou ao terceiro dia, é vã a minha pregação, não adianta eu pregar. Porque a base do que eu prego é principalmente de que Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo, não haverá ressurreição dos mortos no arrebatamento. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido.
em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele vai até o versículo 58 e fala sobre a crucificação de maneira muito especial. E uma maneira que, na medida que nós estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical, e você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, você entende o que foi a mensagem que foi pregada por Paulo sobre a crucificação. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo e ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Houve cruz? Houve morte? Houve. Mas ele ficou no sepulcro? Não. Você vai achar os restos mortais de qualquer um aí. Você vai encontrar vestígios, restos mortais de vários pensadores, de vários homens que se levantaram como o caminho da salvação. Mas Jesus, o túmulo dele está vazio, porque ele ressuscitou. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Então a síntese do nosso tópico 2 diz: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, são expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos ao nosso terceiro e último tópico: os efeitos da mensagem da cruz. Quando nós cantamos, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu tenho a cruz, mas eu tenho também a coroa, porque esse sacrifício da cruz foi feito para que eu e você alcançássemos a salvação. Primeiro subtópico: uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Ele diz: vocês farão os mesmos sinais se vocês crerem. E aí vocês vão curar, vão libertar, vão anunciar a salvação. Eu não salvo ninguém, mas a mensagem do poder de Deus. Essa mensagem, quando ela é pregada, ela vai impactar o coração do homem e vai trazer transformação e conversão para esse homem. Então o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para a salvação, para a libertação. Você vê uma pessoa possessa ali, você tem autoridade no nome de Jesus. Você chega, estende a sua mão e fala: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, seja liberta. A pessoa é liberta, porque os sinais seguirão os que crerem. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Acompanhar. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Quantos filósofos nós conhecemos, pensadores, livros grandiosos, que as pessoas compram os livros, são famosérrimos, tem aquela febre, como teve de um livro chamado O Segredo. Todo mundo comprando esse livro que ia mudar a vida deles, era a chave da mudança. Todo mundo ficou pelo caminho com o livro engavetado, porque filosofia não muda a vida de ninguém. O que vai transformar a vida do homem é o Jesus Cristo. Esse Jesus habitando em nós, quando nós cremos na obra transformadora do Espírito Santo, vai mudar a nossa vida. O sacrifício de Jesus na cruz é que traz a regeneração do homem. Nosso segundo subtópico: uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Essa sabedoria humana. A sabedoria humana não reconhece Deus.
A sabedoria humana enaltece o homem, eleva ele ao status de super-homem e super-mulher. Eu sou o cara. Essa é a sabedoria humana. E quando ele não é reconhecido por isso, tem gente que entra em depressão, tem gente que suicida. Por quê? Porque faltou o holofote. Muita gente hoje vive em busca de holofotes. Os grandes pensadores contemporâneos, que é cada pérola que você escuta, que você fala de onde que esse ser humano arrancou isso. Mas ele consegue arrematar com ele, levar com ele um monte de gente que está querendo acreditar na mesma coisa. Por quê? Por causa do vazio da vida do homem hoje. O homem sempre viveu um vazio na sua existência, mas hoje isso está pior, irmãos. A situação hoje é muito mais crítica a respeito do vazio do que há no coração do homem. Tanta gente em depressão, tanta gente doente, doenças que não têm explicação para os médicos, mas a pessoa está doente por quê? Porque tem um vazio no coração do homem. E gerado em quê? Gerado no afastar do homem de Deus. O homem se afastou de Deus. O homem escolheu acreditar em filosofias vãs e deixar a cruz, e deixar a palavra, e deixar o evangelho para acreditar em tudo isso. E muitos estão morrendo, perdendo a sua salvação. Porque o foco principal da salvação, da pregação do evangelho de Jesus é a nossa salvação. Porque a nossa alma, ela geme e chora, buscando o preenchimento. E que preenchimento é esse? Jesus. É o evangelho de Jesus. É o amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Então, continuando, Jesus Cristo, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, a de Jesus nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus. Manso e humilde de coração, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. O provérbio diz assim que a arrogância precede a queda, mas a humildade, ela precede a honra. Então, se nós temos de um lado a sabedoria humana que leva o homem para um calabouço, para uma masmorra de si mesmo, de autoconhecimento, de que ele é alguém e no final das contas ele não é ninguém, o evangelho de Jesus nos constrange ao amor de Deus por nós, de reconhecermos que sem ele nós nada somos. Ninguém, nós não somos ninguém sem Deus. Continuando aqui, terceiro subtópico e último, a vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. Paulo, quando ele se converte, que Ananias vai até ele, ora, ele volta a enxergar, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele não se enche de sua própria sabedoria, porque ele era sábio, irmãs. Ele tinha uma formação acadêmica, tanto no meio dos romanos quanto no meio dos judeus. Ele era o bambambam, ele sabia do que ele estava dizendo. Mas ao invés de, ao ser cheio do Espírito Santo e de se converter, ele enaltecer aquilo que ele já tinha, não. Paulo se despe de tudo que ele sabe, ele tira a roupa da civilização que ele tinha, romana e judaica, e ele vai para o deserto para se entender com Deus, para entender que a partir daquele momento a sabedoria dele humana estava por terra e que aqui ele precisava era do Altíssimo, aquela que vem do alto, do Pai das luzes. Essa é a sabedoria que encheu o coração de Paulo, como encheu, e nós temos aqui 13 cartas belíssimas que nos ensinam todos os dias como é a vida cristã e como nós devemos nos portar. Esse Paulo, ele sai desse glamour que ele vivia, desce à humildade de entender que ele dependia de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos depender de Deus e não confiarmos na nossa própria mão, na nossa própria força. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz agir, nos dá criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. E esse mesmo Paulo diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja, portanto, a honra, a glória e o louvor. Porque é tudo para
Ele, somente para Ele. E o Espírito Santo vai nos fazer entender isso. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que não conhecem a Deus. A mensagem da cruz é escândalo para aqueles que só estão dentro da lei. Mas para nós que recebemos o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, essa mensagem é poder, porque tem poder de transformar a vida do homem, de tirar aquele que está na ruína, na sarjeta, bêbado, drogado, que está à beira de uma loucura, de um suicídio, e o Espírito Santo chega e transforma a vida desse homem, resgata a vida desse homem. Isso é poder de Deus. Nossa conclusão, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo, não esqueça disso. E essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. E essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade, dependência do Espírito. E essa mensagem, irmãs, gloriosa da cruz, transforma o homem inteiro. Viva o poder dessa palavra na sua vida. Viva o poder dessa mensagem transformadora na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado e por essa mensagem transformadora. Por essa mensagem que nós devemos, Senhor, levar com todo o cuidado, com toda a humildade, com todo o temor e tremor, Senhor, diante dos homens, para que eles sejam alcançados para a vida eterna. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.